Meus pais me disseram que não haveria lugar para mim no Natal deste ano. Apenas minha irmã Beatriz e o marido dela. Família pequena, sabe como é? Eu respondi com um simples ok e desliguei o telefone. Eles não faziam ideia de que eu estava organizando uma ceia beneficente no meu rancho aqui no interior de Minas Gerais. Quando viram as fotos de quem estava sentado à minha mesa, quase desmaiaram. Meu nome é Alice. Tenho 32 anos e moro em uma propriedade rural nos arredores de Tiradentes. A ligação da minha mãe chegou numa manhã de dezembro, daquelas em que o céu fica branco de tão quente e o cheiro de café coado mistura com o canto dos pássaros. Eu estava na varanda, planejando os últimos detalhes da ceia, quando o celular vibrou. Mãe ligando. Alô, filha. Olha, este ano vamos fazer algo mais reservado no Natal. Só eu, seu pai, a Bia e o Ricardo. Você entende, né? A casa da sua irmã é pequena, e com o bebê chegando, ela prefere algo tranquilo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que dói no peito, que aperta a garganta até respirar virar esforço. Não era a primeira vez. Na verdade, já havia perdido a conta de quantos natais, aniversários e reuniões de família eu ficava de fora. Mas desta vez, algo naquela frase soou diferente. Como se fosse a confirmação final de algo que eu sempre soube, mas nunca quis admitir. Eu nunca fui realmente parte da família deles. Tudo bem, mãe. Aproveitem. Respondi com a voz mais firme que consegui. Ela pareceu aliviada, como se esperasse uma discussão. Que bom que você entende, filha. A gente se fala depois do Natal, tá? Beijo. E desligou. Fiquei ali, segurando o celular, olhando para as montanhas ao longe. A paisagem era linda. Morros verdes, céu azul infinito, o silêncio quebrado apenas pelo vento nas árvores. Mas naquele momento, toda aquela beleza parecia vazia. Pensei em todas as vezes que fui deixada de lado. Todas as vezes que minha irmã Beatriz foi o centro das atenções, enquanto eu era apenas um detalhe na foto de família. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Beatriz sempre foi a filha perfeita. Cabelo liso e brilhante, sorriso de propaganda de pasta de dente, aquele jeito doce que fazia todo mundo se derreter. Ela se formou em administração, casou com um rapaz de família tradicional de Belo Horizonte e agora estava esperando o primeiro filho. Meus pais falavam dela com aquele orgulho que dói na gente. Sabe quando a pessoa brilha tanto que ofusca tudo ao redor? Era assim com a Bia. Eu era diferente. Sempre fui a filha estranha, a que preferia ficar mexendo em computadores do que ir a festas. Cresci em Belo Horizonte, num bairro de classe média onde todo mundo se conhecia. Enquanto Beatriz estava na aula de balé, eu estava desmontando o computador velho do meu pai na garagem, tentando entender como aquilo funcionava. Lembro de um Natal específico, quando eu tinha uns 15 anos. Foi o ano em que tudo ficou cristalino para mim. A neve não existe aqui, claro, mas o calor de dezembro em Minas é o nosso tipo de extremo. Aquele dezembro estava sufocante. Minha mãe tinha passado semanas preparando a ceia, comprando presentes, decorando a casa inteira com pisca-piscas e enfeites vermelhos. Beatriz, que tinha 17 na época, ganhou um notebook novinho, um daqueles modelos finos, prata, caríssimo. Ela abriu o presente e todo mundo aplaudiu. Minha avó disse que ela merecia, que era uma menina tão dedicada aos estudos. Minha mãe tirou umas 20 fotos dela com o notebook. Meu pai sorriu daquele jeito orgulhoso que eu raramente via direcionado a mim. Meu presente estava jogado no sofá. Um moletom tamanho grande demais, comprado em promoção. Ainda tinha a etiqueta grudada mostrando o desconto de 60%. Minha mãe disse para eu não me sentir excluída. Mas ela nem olhou quando abri. Estava ocupada fotografando Beatriz de novo. Eu ri. Fingi que estava tudo bem. Mas me lembro de olhar para o reflexo das luzes de Natal na janela e perceber que em todas as fotos daquele dia, eu estava sempre no canto. Sempre desfocada. Sempre no limite do quadro, como se não coubesse ali. Durante o jantar, fizeram 2 mesas, como sempre. A dos adultos e a das crianças. Beatriz,
mesmo sendo apenas 2 anos mais velha que eu, sentou com os adultos. Disseram que não havia espaço para mim. Fiquei espremida entre meus primos pequenos, cortando carne de peru para eles, enquanto a conversa animada dos adultos vinha da outra sala. Naquela noite, deitada na cama, fiz uma promessa para mim mesma. Um dia, eu nunca mais precisaria pedir um lugar na mesa de ninguém. Na época, eu não sabia o que isso significava. Não sabia que levaria anos, estados diferentes e uma vida construída do zero. Mas eu sabia uma coisa com absoluta certeza. Eu estava cansada de ser a irmã esquecida, a filha de quem ninguém se orgulhava. Essa promessa me seguiu pela adolescência como um eco silencioso. Enquanto Beatriz brilhava nas festas e reuniões de família, eu passava meus fins de tarde naquela garagem apertada e quente. Não era luxo, era sobrevivência. O chão de cimento estava sempre sujo de óleo, tinha uma lâmpada que piscava, e no verão o calor era insuportável. Mas era meu espaço. Eu ficava ali sentada, com as pernas cruzadas, desmontando computadores velhos que o escritório do meu pai ia descartar. Aprendia sozinha, vendo vídeos no YouTube, lendo fóruns na madrugada. Cada vez que conseguia fazer um computador velho voltar a funcionar, parecia uma pequena vitória. Como se eu estivesse provando que tinha valor, mesmo que fosse só para mim mesma. Às vezes eu gritava da garagem: "Mãe, consegui! Tá funcionando!" Mas geralmente só ouvia um "que bom", filha vindo da cozinha, seguido do som dela ajudando Beatriz com alguma coisa. Sempre era "que bom". Nunca era "uau, vem ver". Nunca era "estou orgulhosa de você". Quando Beatriz ganhava alguma coisa, um prêmio de melhor aluna, Miss Simpatia do colégio, até quando era escolhida para ser madrinha de formatura, minha mãe organizava festa. Balões, bolo, vizinhos vinham. Mas quando ganhei a feira de ciências estadual, meu pai esqueceu de ir. Minha mãe mandou mensagem do carro dizendo: "Parabéns, filha. Não esquece de agradecer seus professores." Aquela noite, sentei sozinha na garagem com minha medalha de primeiro lugar ao lado de uma placa de circuito pela metade. Lá fora, ouvia risadas vindas da sala. Beatriz estava mostrando uma nova coreografia de dança para meus pais. Olhei para o brilho fraco da lâmpada sobre mim e pensei como a luz às vezes pode parecer tão fria. Mas eu continuei. Continuei construindo. Continuei aprendendo. Economizei cada real que ganhei consertando aparelhos para os vizinhos. Rádios velhos, liquidificadores, micro-ondas. O senhor Geraldo da esquina me chamava de engenheirinha. Foi ele o primeiro adulto que me olhou nos olhos e disse: "Você é boa nisso, menina." Guardei essas palavras como armadura. O mundo de Beatriz era colorido. As amigas dela vinham com o uniforme de líder de torcida. O cheiro de perfume doce enchia o corredor. O meu era cinza. Fios, fumaça de solda, o zumbido constante de um ventilador velho que eu mantinha ligado para não morrer de calor. Eu costumava me perguntar como seria se meu pai me olhasse do jeito que olhava para Beatriz quando ela subia num palco. Mas ele nunca olhou. E, eventualmente, parei de esperar. A garagem se tornou mais do que um lugar. Era meu confessionário, meu laboratório, meu refúgio. Ficava lá até tarde, com fone de ouvido, desenhando circuitos na parte de trás de cadernos velhos. Quando o silêncio ficava pesado demais, eu sussurrava para mim mesma: "Você importa, Alice. Você importa." Só para ouvir as palavras em voz alta, porque ninguém mais falava. Uma noite, Beatriz entrou na garagem revirando os olhos. "Sério? Você ainda tá nisso? Ninguém liga para essas suas tranqueiras de robô." Ela riu, pegou um refrigerante da prateleira e saiu. Fiquei olhando para a porta vazia por muito tempo depois que ela foi embora, a risada dela ecoando pelo corredor. Ela não quis ser cruel. É só que Beatriz nunca precisou entender o que era ser invisível. Para ela, a tensão era algo natural, como respirar. Para mim, era algo que eu tinha que implorar, e mesmo assim, nunca chegava. Na semana seguinte, minha mãe passou 3 dias preparando o chá de panela de Beatriz. A casa cheirava a bolo de cenoura e brigadeiro. Cada canto estava decorado com rosa e dourado. Meu nome não foi mencionado uma vez.
Lembro de ficar sentada na escada, olhando através do corrimão enquanto Beatriz posava para fotos com o vestido novo, todo mundo cantando seu nome. O flash da câmera capturou o rosto radiante dela, e por um segundo vi meu reflexo no espelho atrás dela. Desbotado, sem foco, como se eu não devesse estar ali. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora, voltei escondida para a garagem. Apaguei a luz do teto e deixei a escuridão me envolver. Só o brilho fraco do ferro de solda cortava as sombras. Acho que foi ali que o pensamento veio pela primeira vez. Silencioso, mas afiado. Eu sou realmente a filha desnecessária. A que nasceu só para preencher o fundo da história de outra pessoa. Na manhã seguinte, meu pai me encontrou dormindo no chão, enrolada ao lado de uma placa de circuito pela metade. Ele me olhou, suspirou e disse: "Você devia sair mais, Alice. Não é saudável ficar aqui trancada o dia todo." Então fechou a porta e foi embora. Ele nunca viu o pequeno motor ao meu lado, ainda funcionando baixinho. A única coisa naquela casa que continuava ligada por minha causa. Anos depois, quando pisei pela primeira vez no campus da UFMG para cursar Engenharia da Computação, pensei naquela garagem. As sombras, o ar quente, o zumbido das máquinas inacabadas. Foi ali que aprendi pela primeira vez que a solidão pode ser professora. Que às vezes a escuridão em que te forçam a entrar se torna o exato lugar onde você começa a construir sua própria luz. Mas naquela época eu ainda era uma menina tentando provar que pertencia a uma casa que já havia escolhido sua favorita. Então continuei consertando coisas. Rádios quebrados, telas rachadas, fios embaraçados, todas as pequenas coisas que ninguém mais se dava ao trabalho de salvar. Talvez eu achasse que se consertasse o suficiente, também pudesse consertar o silêncio. Mas não importava quantas máquinas eu trouxesse de volta à vida. A casa continuava igual, brilhante para Beatriz, apagada para mim. Ainda assim, em algum lugar entre a estática dos rádios e o zumbido dos computadores velhos, uma semente foi plantada. A ideia de que criar poderia ser minha linguagem, minha saída. Quando a carta de aceitação da UFMG chegou, no começo não pareceu real. O envelope era grosso, branco, com meu nome impresso em tinta preta. Alice Ferreira da Silva. Segurei por um longo momento antes de abrir, com medo de que se respirasse muito forte, o sonho desapareceria. Quando finalmente desdobrei o papel e li as palavras parabéns, é com prazer que oferecemos sua vaga no curso de Engenharia da Computação, minha visão embaçou. Era o momento com que toda criança sonha. A prova de que todas aquelas noites na garagem tinham significado alguma coisa. Que alguém, em algum lugar, finalmente tinha me visto. Desci as escadas correndo, o coração acelerado, a carta na mão. "Mãe!" Gritei sem fôlego. "Passei na UFMG. Engenharia da Computação." Esperei que o rosto dela se iluminasse. O abraço, as lágrimas, o orgulho. Em vez disso, ela franziu levemente a testa. "UFMG? Mas isso é integral, Alice. Você vai ficar o dia todo fora de casa. Não seria melhor fazer alguma coisa meio período? Assim você pode ajudar aqui." Meu pai levantou o olhar do jornal, ajustou os óculos. "É longe, filha. Talvez você deva considerar algo mais perto. A UniBH tem um curso bom e você pode morar aqui ainda." Fiquei ali parada, segurando a carta, sentindo o ar escapar de dentro de mim. Eu tinha esperado comemoração, festa. Talvez até o tipo de orgulho barulhento que Beatriz sempre recebia quando conquistava alguma coisa. Mas não houve nada. Só o som de Beatriz tirando mais uma selfie no fundo, o reflexo dela brilhando no espelho enquanto eu ficava invisível ao lado. "Eu trabalhei muito por isso", falei baixinho. "É uma das melhores universidades do país." Minha mãe sorriu educadamente. "Claro, filha. Estamos felizes por você. Só não se precipite, né? O mundo é muito grande lá fora." Naquela noite fiquei acordada olhando para o teto. A carta na mesinha de cabeceira brilhando fraco sob o abajur. O mundo é muito grande lá fora. As palavras não foram ditas com crueldade, mas carregavam um peso. Como se o mundo fosse grande demais para mim.
como se eles não conseguissem me imaginar pertencendo a ele. 2 meses depois, eu estava fazendo mala. Uma mochila, um notebook velho, algumas roupas. Era tudo que eu tinha. Beatriz estava se mudando para um apartamento novo no Lourdes que meu pai tinha ajudado a pagar. E minha mãe estava comprando decoração. Dobrei minhas roupas em silêncio. A garagem, antes meu refúgio, agora estava vazia. Minhas ferramentas guardadas, as prateleiras nuas. Ainda dava para sentir o cheiro leve de metal e óleo. O aroma de cada noite que passei tentando provar que eu importava. Na manhã em que fui embora, o sol mal tinha nascido. Meu pai colocou minha única mala no porta-malas, suspirando como se fosse uma tarefa pesada. Minha mãe me abraçou rapidamente, os braços rígidos, o perfume forte e distante. "Liga quando chegar", disse ela, "e manda mensagem para a Bia se precisar de algum conselho. Ela é boa com pessoas." Essa última frase doeu mais do que ela percebeu. Enquanto nos afastávamos da casa, olhei pela janela para o bairro que eu conhecia de cor. As ruas arborizadas, as casas com portões de ferro, o boteco da esquina onde eu comprava pão toda manhã. Aquilo era casa. Previsível, silencioso, pequeno. Pressionei a testa contra o vidro e tentei imaginar Belo Horizonte de um jeito diferente. A universidade, os laboratórios, um lugar onde ninguém sabia quem era Beatriz, onde eu não seria apenas a irmã de alguém. Quando comecei na UFMG, foi como entrar num universo diferente. O campus era enorme, cheio de prédios, gente de todo lugar. Pela primeira vez, não senti que estava me intrometendo. Eu devia estar ali, mas as primeiras semanas foram mais difíceis do que esperava. Eu não conhecia ninguém. Minha colega de república vinha de uma família de médicos que mandava cesta de comida toda semana. A minha mandou uma mensagem dizendo: "Não esquece de estudar." E só. Teve noites que a saudade apertou. Não saudade da casa, mas saudade da ideia de que um dia eles iam me ver. Eu passava pelos laboratórios de noite, pressionando as mãos contra o vidro, observando o brilho das telas de computador lá dentro. Sentia a falta do zumbido da minha garagem, do conforto de construir coisas sozinha. Mas também sabia que nunca mais voltaria. Uma tarde, depois de uma aula longa de programação, sentei debaixo de uma árvore perto do pátio central. Tirei aquela carta de aceitação amassada do bolso da jaqueta. Ainda a carregava comigo. Desdoblei de novo, passando o polegar sobre meu nome. Alice Ferreira da Silva. Ainda parecia estranho, como o nome de alguém em quem eu ainda não tinha me transformado completamente. Mas pela primeira vez, não me senti como a irmã de Beatriz. Me senti como alguém que tinha conquistado o próprio lugar no mundo, mesmo que ninguém em casa entendesse. Aquela noite escrevi no meu diário: "Casa não é onde você nasce, é onde te enxergam." E embora eu não soubesse ainda, aquela única linha me guiaria pelos próximos anos, através de cada rejeição, cada silêncio, cada vitória. Quando chegaram as férias de fim de ano, meus colegas falavam animados sobre voltar para casa para o Natal. Eu disse que ia ficar no campus. Uma menina perguntou: "Você não sente falta da sua família?" Sorri e respondi: "Sinto falta da ideia deles." Enquanto via o campus esvaziar, as luzes piscando nos corredores vazios dos prédios, senti aquela dor antiga voltar. A que começou anos atrás ao lado de uma árvore de Natal em Belo Horizonte. Mas desta vez não me esvaziou. Me alimentou. Porque percebi algo crucial. Eu tinha cruzado uma linha que nunca mais poderia descruzar. A menina que esperava permissão tinha saído pelo mundo sozinha. E embora ainda carregasse a ferida de não ser vista, também carregava a primeira faísca de algo mais forte. O conhecimento de que eu podia construir uma vida que ninguém tiraria de mim. A casa que deixei para trás era pequena, previsível, cheia de portas fechadas. A UFMG era o oposto. Ampla, cheia de possibilidades, aberta. E em algum lugar entre esses dois lugares, entre o silêncio gelado de Belo Horizonte e a agitação de um campus universitário, comecei a entender como era realmente a liberdade. Não era barulhenta nem grandiosa. Era silenciosa, como exalar depois de anos prendendo a respiração.
Depois da formatura, o sonho virou rapidamente a realidade de aluguel, contas e incerteza sem fim. Fiquei em Belo Horizonte uns tempos, fazendo bicos para manter as luzes acesas. Suporte técnico, aulas particulares de programação para adolescentes aos finais de semana. O apartamento que aluguei não era bem apartamento. Era tipo um quarto de empregada reformado, com uma janelinha, pia que chiava e um colchão no chão. A maioria das noites comia miojo e trabalhava sob a luz fraca de um abajur de segunda mão. Teve semanas que não consegui comprar comida. Então me ofereci como voluntária num projeto de extensão da universidade, só para ter acesso às refeições do bandejão. Mas sabe o que eu tinha? Tempo. E teimosia. O tipo de esperança obstinada que só vem quando você não tem nada a perder. Comecei a desenvolver uma plataforma. Tinha ajudado o tio de um colega a consertar um sistema de gestão de estoque para a loja dele. E percebi como tudo era arcaico, lento, cheio de falhas. Trabalhava até às 3 da manhã, soldando ideias, desenhando diagramas, escrevendo código em computadores emprestados. Chamei de Rede Integra, sistema de gestão inteligente para pequenos e médios comércios. Não tinha dinheiro para nada, mas tinha tempo. E raiva. A raiva de anos sendo invisível virou combustível. Construí o protótipo num espaço de coworking que cheirava a café queimado e startups falidas. Meu escritório era uma cadeira dobrável perto da máquina de refrigerante. Estourei 2 cartões de crédito comprando servidores na nuvem. Peguei notebook emprestado quando o meu queimou. Durante 2 anos, apresentei minha ideia para investidores que sorriam educados e diziam: "Você é impressionante. Mas talvez consiga um sócio com mais experiência no mercado." Tradução: alguém com mais dinheiro, alguém que não seja como você. Ainda assim continuei. Sobrevivi de café e teimosia. Teve noites que chorei sobre o código, pensando naquela garagem em Belo Horizonte, em como o zumbido daquelas máquinas quebradas tinha me feito companhia. Agora era o zumbido dos servidores que preenchia o silêncio. Então, em 2020, veio a pandemia. O mundo congelou. Mas os negócios não. Comércios pequenos estavam desesperados. Precisavam de sistemas de gestão mais rápidos, controle de estoque melhor, integração com delivery. E, de repente, a Rede Integra não era mais só uma startup pequena. Era a solução que as pessoas precisavam. Fechamos parceria com mercados, farmácias, lojas de roupa. Os pedidos vinham mais rápido do que conseguíamos atender. Durante meses dormi no escritório usando minha jaqueta como travesseiro. Mas pela primeira vez não estava sobrevivendo. Estava liderando. No final daquele ano, a Rede Integra tinha expandido para 8 estados, gerenciando milhares de transações por dia. Investidores que antes me ignoravam agora imploravam para marcar reunião. E uma manhã, acordei com um e-mail de um grande conglomerado oferecendo aquisição. 65 milhões de reais. Olhei para o número por muito tempo. Não parecia real. Eu tinha construído algo do nada. Algo que o mundo agora valorizava mais do que jamais pensei que me valorizariam. Naquela tarde, quando o contrato foi assinado, meu nome apareceu numa matéria pequena no site da Exame. Alice Ferreira, fundadora da Rede Integra, aos 30 anos, vende startup por valor milionário. Não chorei, nem sorri. Só fiquei sentada ali no silencioso escritório vazio, cercada de telas, pensando como era estranho que finalmente tinha criado algo que fazia as pessoas me verem. Mas as pessoas que mais queria que me vissem provavelmente nem ligariam. Mesmo assim, liguei para casa naquela noite. Tinha passado quase 1 ano desde a última vez que conversamos. Minha mãe atendeu no segundo toque, a voz educada, mas distante, como recepcionista. "Oi, Alice? Tudo bem?" "Tô bem, mãe. Na verdade, muito bem. A empresa tá indo super bem. Inclusive, fechamos uma venda hoje." "Que bom, filha." Ela disse no mesmo tom que usava quando eu consertava minha primeira rádio. "Fico feliz que você tá ocupada. Sua irmã acabou de ser promovida na firma dela, sabia?" "Tá indo muito bem." Forcei uma risada. "Que legal. Manda parabéns pra ela. Ah, e não esquece que o Natal tá chegando.
A Bia vai receber esse ano. Vamos ver quantas pessoas cabem na mesa dela. Desliguei depois de mais algumas gentilezas. O mesmo vazio florescendo no meu peito. Não importava quantos milhões subissem na minha conta, ou quantas matérias levassem meu nome. Para eles, eu ainda era a filha desnecessária. Ainda era a que ficava fora do quadro. Naquela noite saí para dirigir pela cidade. As ruas estavam calmas, o céu alaranjado de fim de tarde. Meu celular não parava de acender com mensagens. Parabéns de jornalistas, ex-colegas de faculdade, até investidores que antes duvidaram de mim. Não respondi nenhum. Só continuei dirigindo até que a cidade ficou para trás e as montanhas apareceram. Parei num mirante, desliguei o motor e escutei o silêncio. Pensei naquela menina na garagem de Belo Horizonte, sussurrando para si mesma que importava. Ela estava certa. Mas ela não sabia que o sucesso, quando finalmente chegasse, seria tão solitário. Por muito tempo observei o horizonte até o céu começar a escurecer. Um rosa pálido se espalhando sobre as montanhas. Eu tinha tudo que achei que me curaria. Dinheiro, reconhecimento, liberdade. Mas tudo que sentia era aquela dor silenciosa e antiga. Aquele desejo invisível. No final percebi algo que não queria admitir. Sucesso não conserta o que amor quebrou. Só te dá ferramentas para construir algo novo. Eu ainda não sabia o que era esse algo. Mas sentada ali, vendo o entardecer, prometi para mim mesma que desta vez não construiria pela aprovação de ninguém. Construiria por mim. Depois da venda, tinha mais dinheiro do que jamais imaginei, mas nenhum lugar real para pertencer. Meu apartamento em Belo Horizonte era pequeno demais, temporário demais. Toda vez que voltava de algum jantar de negócios ou cerimônia de prêmio, parecia estéril, como entrar num quarto de hotel que não era meu. Tinha flores na bancada de investidores, placas nas prateleiras, mas tudo ao meu redor parecia frio. Uma noite, depois de outra comemoração vazia, abri o notebook e comecei a procurar propriedades rurais. Não porque queria ostentação ou símbolo de riqueza, queria silêncio. O tipo de silêncio que não é solitário, mas pacífico. Tiradentes apareceu quase por acidente. As fotos mostravam montanhas sem fim, céu azul profundo, campos que pareciam respirar sozinhos. Algo naquelas imagens tocou fundo, a sensação de verdade, de paz. 2 meses depois, estava lá. As botas afundando na terra vermelha, o ar quente mas leve. O corretor falava sobre valorização e infraestrutura, mas eu não estava ouvindo. Estava olhando a luz. A forma como tocava as árvores, como se refletia no pequeno lago. Parecia o primeiro lugar em anos que não esperava que eu provasse nada. Comprei na hora. No ano seguinte, construí o rancho. Desenhei cada detalhe sozinha. Recusei arquiteto de luxo. Queria que parecesse vivo, honesto. A casa principal era de madeira e pedra, com janelas enormes emoldurando as montanhas. Pisos de madeira de demolição, fogão a lenha, aquele cheiro de terra e mato. Construí uma mesa comprida de jacarandá, 4 metros de ponta a ponta. Quando passei a mão nela pela primeira vez, pensei em todos os anos que me disseram que não tinha espaço para mim. Essa mesa era a resposta. Tinha espaço para todo mundo. Por fora fiz uma varanda com rede, um caminho de pedra até uma horta. Plantei temperos, verduras, algumas galinhas ciscando soltas. Era simples, mas era meu. Passei meses ali, sozinha, arrumando cada canto. Não postei fotos, não contei para minha família. Nas redes sociais deixei todo mundo achando que ainda morava em BH. O rancho não era para exibir. Era meu santuário secreto. Quando chegou aquele dezembro e minha mãe ligou dizendo que não tinha lugar para mim no Natal, fiquei olhando para as montanhas pela janela. A primeira reação foi aquela dor antiga. Mas então pensei, se eles querem fazer pequeno, eu faço grande. Não por vingança. Por todas as pessoas que um dia foram deixadas de fora. Liguei para primos distantes, tios esquecidos, amigos que não tinham para onde ir. Convidei todo mundo que já tinha se sentido invisível.
E comecei a preparar a maior ceia da minha vida. Contratei cozinheiras da cidade, decorei a casa inteira com flores do campo e velas. A mesa enorme ficou linda. No dia da ceia, chegaram ônibus. Sim, ônibus. Porque não eram só meus parentes. Eram moradores de um abrigo de idosos de Tiradentes, crianças de um orfanato de São João del Rei, famílias que atendo através de um projeto social que financio discretamente. 100 pessoas sentadas naquela mesa comprida e nas outras que precisei colocar pela varanda. Quando tirei a foto de todo mundo junto, sorrisos verdadeiros, abraços apertados, comida farta, postei sem pensar muito. Só queria registrar aquele momento. O que eu não esperava era a reação. Em poucas horas, a foto viralizou. Milhares de compartilhamentos, comentários emocionados. E então meu celular começou a explodir. Minha mãe ligou furiosa. Alice, que palhaçada é essa? Você fez questão de mostrar para todo mundo que a gente te excluiu. Tá querendo nos humilhar, é isso? Meu pai entrou na ligação. Isso é ridículo. Você transformou nossa vida particular num show. Respirei fundo. Coloquei no viva voz. Do outro lado da sala, minha tia Vera, que tinha sido excluída de natais por 5 anos seguidos, me olhou e assentiu. Mãe, pai, falei com calma. Eu não excluí ninguém. Eu incluí todo mundo que vocês passaram anos ignorando. A foto que viralizou não foi porque eu quis aparecer. Foi porque as pessoas reconheceram algo verdadeiro. A sensação de finalmente pertencer. Houve silêncio do outro lado. Então minha tia Vera se aproximou. Linda, disse ela usando o nome da minha mãe. Eu ouvi tudo. E preciso falar uma coisa que devia ter falado há anos. Você passou a vida inteira fazendo a Alice se sentir pequena para a Beatriz brilhar mais. E se convenceu de que isso era amor. A voz da minha mãe tremeu. Vera, isso não é da sua conta. É sim da minha conta. Minha tia continuou, a voz firme. Porque eu vi essa família apodrecer por dentro. Vi você transformar crueldade em tradição. A Alice não humilhou vocês. Ela expôs uma verdade que vocês construíram com as próprias mãos. Minha mãe tentou interromper, mas minha tia não deixou. Se justiça existisse, ela não teria precisado construir uma mesa nova. Ela teria tido um lugar na mesa de vocês desde sempre. O silêncio que seguiu foi profundo, pesado. Eu podia ouvir minha mãe respirando irregular do outro lado da linha. Meu pai pigarreou, sem jeito. Finalmente falei. Eu não construí isso para machucar ninguém. Só queria um Natal onde todo mundo se sentisse bem-vindo. Era tudo que eu sempre quis. Me sentir bem-vinda. Ninguém respondeu. Só respirações. Então a ligação caiu. Fiquei ali parada, o celular na mão. O som da festa continuando ao meu redor. Crianças rindo, idosos conversando animados, o cheiro de comida boa no ar. Minha tia Vera colocou a mão no meu ombro. Você não precisa mais lutar, Alice. A verdade falou por si hoje. Assenti, incapaz de falar, porque pela primeira vez na vida, alguém tinha dito em voz alta as palavras que eu tinha medo de dizer. Olhei pela janela. As montanhas estavam douradas com o sol do fim de tarde. Atrás de mim, a mesa enorme brilhava cheia de gente, de vida, de risos. Desliguei o celular e sussurrei baixinho que o silêncio seja deles agora. Os dias seguintes foram estranhos. Meu celular não parava de receber mensagens. Gente do Brasil inteiro compartilhando a história, falando como se identificavam. Mães que tinham filhos favoritos começaram a refletir. Irmãos esquecidos se sentiram vistos. Mas o silêncio da minha família era ensurdecedor. Até que 3 semanas depois, recebi uma mensagem. Da Beatriz. Ali, posso ir aí conversar? Fiquei olhando a mensagem por muito tempo. Parte de mim queria ignorar. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava de quando éramos crianças brincando juntas antes de tudo ficar complicado, respondeu. Pode vir. Ela chegou numa tarde de janeiro. Sozinha. Desceu do carro devagar, olhando ao redor com os olhos arregalados. O rancho estava silencioso, só o som dos pássaros e do vento. Alice, ela disse quando me viu, eu não sabia.
Juro que não sabia que era assim para você. Cruzei os braços. Como não sabia, Bia? Você estava lá em cada Natal, cada aniversário, cada momento em que eu fui deixada de lado. Eu sei, ela falou com a voz quebrando. Mas eu era a favorita, sabe? Quando você é a favorita, você não percebe o preço que os outros pagam. Você só existe. E assume que todo mundo existe do mesmo jeito. Ficamos em silêncio. Ela limpou as lágrimas. Eu sinto muito. De verdade. Não sei se isso muda alguma coisa, mas eu sinto. Respirei fundo. Não muda o passado, Bia. Mas talvez mude o futuro. Ela assentiu, olhando para a mesa enorme através da janela. Essa mesa é linda. Tem espaço para todo mundo. Exatamente, falei. Foi isso que aprendi. Quando não tem espaço para você, você constrói seu próprio espaço. E garante que todo mundo caiba. Antes de ir embora, Beatriz me abraçou. De verdade dessa vez. Não foi o abraço perfeito de reconciliação dos filmes. Foi desajeitado, molhado de lágrimas, imperfeito. Mas foi honesto. Meus pais nunca pediram desculpas com palavras. Mas no Natal seguinte, recebi uma ligação. A voz da minha mãe estava diferente. Mais suave. Alice, a gente pode ir aí esse ano? Olhei para a mesa que eu tinha começado a arrumar. Para as cadeiras vazias, esperando serem preenchidas. Podem, respondi. Tem lugar para todo mundo aqui. Quando eles chegaram, não teve discurso dramático. Não teve choro nem grande confissão. Teve minha mãe ajudando na cozinha em silêncio. Meu pai elogiando a madeira da mesa. Perguntando quem tinha feito. Teve Beatriz brincando com as crianças do orfanato que voltaram esse ano. E teve um momento bem no final da noite, quando minha mãe segurou minha mão e sussurrou. Eu errei com você. Não sei se consigo consertar tudo, mas quero tentar. Não era perfeito. Não apagava anos de dor. Mas era um começo. E às vezes começo é o que a gente precisa. Hoje, 2 anos depois daquela primeira ceia, o rancho virou tradição. Todo Natal recebo 100 pessoas. Alguns são família. Muitos não são. Mas todo mundo que senta à minha mesa sabe que tem lugar ali. A foto daquela primeira ceia ainda circula nas redes. As pessoas me param na rua às vezes para dizer que minha história mudou a família delas. Que fizeram as pazes com irmãos, que perceberam seus próprios erros como pais. Eu nunca planejei virar símbolo de nada. Só queria um lugar para pertencer. Mas aprendi algo nesses anos. Às vezes, a maior revolução que você pode fazer é simplesmente recusar-se a ficar de fora. É construir sua própria mesa e abrir espaço para todos que foram esquecidos como você. Hoje de manhã, estava na varanda tomando café quando vi a luz do sol batendo nas montanhas. O mesmo dourado que vi naquela primeira vez que cheguei aqui. E pensei na menina de 15 anos sentada na mesa das crianças, esperando ser chamada. Ela não precisava mais esperar, porque agora ela era quem chamava. E ninguém, nunca mais, ficaria de fora. Meu nome é Alice. Tenho 32 anos. Meus pais não me quiseram no Natal. Então no meu rancho fiz uma ceia para 100 pessoas. E sabe o que aprendi? Amor não é sobre estar na mesa de alguém. É sobre ter coragem de construir a sua própria. E quando você constrói com o coração, sempre vai ter espaço para mais um,